Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao GUTEC, um canal sobre tecnologia, e eu sou o cientista da computação. Então, vamos falar sobre hardware e software hoje. O que eu quero mostrar aqui é como é que eles se conectam, como é que a coisa funciona no computador, é mostrar mais ou menos como o computador funciona de uma forma bem simples e básica. Vamos começar com o hardware. Eu acho que, para começar, os 4 componentes mais importantes do hardware são o disco rígido, a memória principal, o processador e a placa-mãe. A placa-mãe é quem conecta todo mundo. Então, assim, todo mundo, todos esses outros componentes, inclusive outros que eu não estou mencionando aqui, eles estão conectados na placa-mãe. Daí você tem o disco rígido, que é o HD, o hard disk. Esse é o lugar onde toda a informação do computador é armazenada. Então, assim, a informação, tudo que você tem no computador, teus arquivos, os teus programas, tudo está no disco rígido. Daí você tem a memória principal, também conhecida como memória RAM, que é memória de acesso randômico, que não vale a pena entrar aqui nesse assunto, mantendo. Então, memória principal tem tudo aquilo que você está usando no momento. Então, assim, os teus programas que você tem aberto estão na memória principal, os arquivos que você tem aberto estão na memória principal. Então, ela guarda aquilo que você está usando. Importante saber que a memória principal ela usa eletricidade para guardar essas informações. Então, por isso que quando a energia acaba, o que está na memória principal, ela, zerada, perde tudo. O que está no disco é protegido, porque o disco é um componente físico. Ele não usa eletricidade para fazer isso. A memória principal também é físico, mas a grande sacada aqui é que o disco rígido ele não usa eletricidade. O disco rígido ele funciona mais ou menos assim. Sabe os CDs de música que a gente tem? Então quando você quer ouvir uma música, você tem um CD. O disco rígido ele é mais ou menos assim. Você tem vários CDs, como se fossem vários discos, e você tem um braço mecânico, nesse caso vários braços, um para cada disco, que se movimenta para pegar a informação que você precisa. E quando você pega essa informação e você quer usar ela, você traz para a memória principal. E uma coisa também que vocês sabem é que a memória principal, geralmente, ela é muito menor do que o disco rígido. No disco rígido, hoje em dia, você tem o quê? 500 gigabytes? Você tem 1 tera, 2 teras? Possível? Mesmo mais do que isso. Na memória principal, você tem algo em torno do quê? 2, 4, 8 gigabytes? Mais ou menos isso. Tem uma questão de preço também. A memória principal é muito mais cara. É por isso que a gente tem muito menos memória principal. Mas também não é assunto para esse vídeo. Daí a gente tem um cara chamado processador. O processador é quem calcula, faz cálculos. Então ele pega essa informação que está na memória principal e ele começa a fazer cálculo e dá vamos dizer assim, dá um sentido para aqueles dados. Para mostrar para você, como usuário na tela, o que você quer ver. Bom, para fazer isso mais fácil, para deixar isso mais fácil de entender, vamos fazer uma analogia. Imagine agora que o teu computador é uma biblioteca, tá? A placa-mãe quem que é? A placa-mãe é o prédio da biblioteca. Você tem corredores, você tem escadas, você tem salas. Essa é a placa-mãe, que conecta as coisas. É o espaço que está todo mundo conectado. Quem que é o disco rígido? O disco rígido são as prateleiras. Nas prateleiras ficam guardados todos os livros da biblioteca, um monte de informação guardado lá. De certa forma protegida, ela está lá, ela tem uma certa organização, onde estão as coisas. Agora, a memória principal é quem? A memória principal é aquela mesa que deu na biblioteca para vocês, que vocês podem usar na biblioteca por um período de tempo. Você pega o que você quer das prateleiras, o disco rígido, traz para a memória principal a mesa, usa por um tempo. Quando você não quer mais, você vai embora da biblioteca e essa informação já não é mais relevante. E daí, quem que é o processador nessa história toda? O processador, nesse momento, é o cérebro de quem está lendo esses livros. Então ele está ingerindo dados e fazendo sentido desses dados. É o processador, é o cérebro dos usuários que estão na biblioteca. E do outro lado, nós temos o software. O software é a parte lógica. Você tem o hardware, a parte física, você tem uma parte lógica. E nessa parte lógica você tem os programas de computador que você conhece, que você usa. Jogos, navegadores, Word, Excel, tudo isso é software. Mas tem um software que é muito importante, que é chamado sistema operacional. Vocês conhecem, por exemplo, os mais famosos aí, Windows, Linux. E esses caras é quem organiza a coisa toda. É eles que usam a placa-mãe e trazem informação de um lado para o outro para trazer do disco rígido para a memória, da memória para o disco rígido, para o processador fazer sentido das coisas.
e esse tipo de trabalho. E na biblioteca, por exemplo, quem seria o tal do sistema operacional seria o bibliotecário. É ele que organiza os livros, ele sabe onde estão os livros, ele sabe o que tem que dar para você, o que trazer para a memória principal, aonde voltar para o disco rígido e coisas desse tipo. Esse daí seria o sistema operacional. Bom, é bem básico o que eu falei hoje, para dar uma ideia bem alto nível do que é um computador. A gente pode falar mais sobre isso, obviamente. Mas por hoje é só, fica ligado, vem mais vídeo aí. Valeu! Rolling. E quando você pega essa informação e você quer usar ela, você traz para a memória... O software é... O que eu falo do software?